Ei, gente, tudo bem? Boa noite. Oi, Nelson. E aí, Luiz Gustavo? Todo mundo? E aí, gente, animados? Como é que estão as coisas? Augusto, tudo tranquilo? Ou não tão tranquilo assim, porque tá difícil falar que tá tudo... Boa noite, Thalisson. Ana Lu. Guilherme, o que que a foto do Guilherme é o Babu com Prior. Gente, a foto do Guilherme Debaran Timbabu, mas a foto, todo mundo viciado em Big Brother, né? E aqueles que querem, não, é o outro Guilherme, que desejam negar. Pois é, hoje vamos ver se vai dar para ver, hein? Nossa, gente, boa noite, Jaqueline. Gente, como é que vocês estão? Aguentando firmes? Rodrigo. Oh, quero agradecer muito a presença de Rodrigo e de Lucas, que estavam na minha live, uma live muito descontraída, né? E muito enriquecedora. Não tá aguentando a aquariana, Guilherme? Ah, o Nelson também tava, mas você apareceu mais no final, não foi, Nelson? É porque acabou que depois, no final, eu meio que perdi a... Eu não tirei o print para ver todo mundo que tava, porque acabou, aí eu tive que iniciar de novo. Nossa, mas teve gente pra caramba. A gente tenta fazer algumas coisas divertidas, mas acaba que a diversão acho que é mais nossa mesmo, né? Eu e a Gabi tem uma turminha que sempre está ali, são nossas fiéis seguidoras do Zodíaco. E aí, Lucas, me fala, o que você achou? Você se identificou? Ah, está seguindo ela, Nelson? Só que ela assim, ela não é midiática, não, entendeu? Ela não é midiática, mas ela sabe muito. Muito, gente, é assustador. E quando ela faz umas avaliações, eu tenho até que ver. Agora estou lembrando que a professora Maria Tereza, a gente vai fazer uma outra, exatamente sobre o ponto que vocês mais gostam, que são as compatibilidades amorosas, né? Que é o que todo mundo fica perguntando o tempo todo. Mas vai ser com a Maria Tereza, a professora de processo do trabalho. Vocês já tiveram aula com ela? A Maria Tereza também sabe muito. É até uma outra escola de astrologia. Então, a Maria Tereza a gente vai fazer exatamente sobre as compatibilidades, para a gente ver o que dá certo, esse negócio de inferno astral, paraíso astral, escravo astral. Eu vou colocar lá, depois eu coloco no... E você, Nelson, que é uma pessoa tão afeta à vida, às curtições da vida, o meu aluno mais famoso, você está aguentando bem essa quarentena? Como é que tá, Nelson? Você tá firme e forte ou tá difícil? Tá? Tranquilo? Não tá sentindo falta das baladas, não, Nelson? Bom, gente, quem falar que tá ótimo, que foi até o que eu falei aqui, que falar que tá ótimo, que tá tudo bem, tudo sob controle. O Eric tá sentindo minha falta, Eric. Eu também estou sentindo falta de... ele tá na casa do Alok? Mentira. Sério, Nelson? Pois é, todo mundo tá querendo resenhas clandestinas, né? Tá chegando num ponto, gente do céu. Lógico que a gente tem que ter responsabilidade e tal, mas tá difícil pra caramba, né? E às vezes eu tento não ficar pensando, mas há alguns momentos em que isso é meio pesado. Oi, Wagner. Em que isso é muito... Pois é, aí, ó. Imagina, olha só, um pocket show lá na casa do Nelson com a Loki tocando. A gente faz o teste do coronavírus antes, Nelson. Quando que você vai marcar aí essa resenha? Não precisa do Alok, pode ser o próprio Nelson.
Nelson começou junto com a Loki, minha filha, porque o Nelson começou a se dedicar a outras coisas, né? Partiu? Não, a gente tem que estar... Também sou muito mais o Nelson. Sou muito mais o Nelson. Só que o Nelson, ele não sei como é com a galera da sala, né? Mas ele não convida a gente para os VIPs dele, né? Oi, Michele, tudo bem? Gente, vamos lá. Eu imagino, tá difícil mesmo, né? A cada dia é mais difícil, quando a gente pensa em que, no mínimo, na melhor das hipóteses, nós temos mais de 30 dias pela frente, né? Vamos fazer a nossa parte, que é seguir estudando para que as coisas fluam da melhor maneira possível. Hoje eu mudei de cenário. Pessoal, já... Olha, eu tive que mudar de cenário. Quer dizer, essa mudança de cenário não foi até das melhores. Depois tem que investir mais em tecnologia. Tem que pedir umas dicas para o Valmir, que é o AIS da informática, né? Porque não sei como é que serão as coisas. Eu não me preocupava nem um pouco com isso, e agora eu tô ficando mais espertinha e também vejo que eu preciso de mais recursos tecnológicos, tá? O Pablo. Bom, gente, vamos lá. Consultoria tá barata nessa quarentena. Não, eu tô precisando da aquisição de equipamentos mesmo. Acho que é isso. Todo mundo sem dinheiro, né? Também vende, Valmir. Olha! Pois é, eu mudei o cenário. Na verdade, aqui o cenário da minha sala / varanda, mas porque estava difícil. Tem um notebook, vai ter a aula. Vou ter que começar a aula, tá, gente? Porque o Eric jogou uma indireta, tipo assim, professora, tá conversando muito sobre trivialidades e aula que é bom. Então, vamos nos focar na aula. Gente, eu mandei para o Valmir. Eu vou até mandando isso progressivamente, porque tradicionalmente eu não fico, né, disponibilizando, fazendo esse tipo de materialzinho, porque eu acho que muitas vezes o aluno fica meio acomodado e acha que aquilo ali é o bastante, é o suficiente, não vai fazer outras leituras, não vai procurar a doutrina, enfim. Mas, dadas essas circunstâncias, a gente precisa realmente de um material de apoio, porque ficar falando, ainda mais nesse estudo, que é um estudo bem teórico, né, que é estudo de crimes em espécie, ficar falando sem uma referência a ser seguida, eu mesma me sinto perdida. Então, vamos lá. Peraí, deixa eu te deixar da minha tela. Tá aqui. Vamos lá, começar com compartilhamento. O que eu planejei para falar hoje, tô vendo aqui que eu apenas cometi um equívoco, eu falei que crimes praticados por particular contra a administração, mas depois eu corrijo. Eu acho que até que o que eu mandei para vocês não está com esse erro. Oi, peraí. Pronto. Gente, então vamos acompanhar aqui. Nós vencemos na última aula o estudo de todos os crimes praticados por funcionário público contra a administração, né? Os crimes funcionais, então aqueles delitos tidos como crimes funcionais, nós analisamos todos. A partir de agora, nós vamos nos focar nos crimes praticados por particular contra a administração pública em geral. Então, aqui, para a aula de hoje, vamos até ver se meu objetivo será alcançado, será possível. Nós vamos tratar desse delito de usurpação de função pública. Eu selecionei aqui também para falar sobre o crime de resistência, desobediência, 330, eu acho que eu coloquei até o 300, a desobediência, o crime de desacato. Eu acho que eu coloquei, foi até o desacato, foi isso aí, gente? No material de vocês? Porque eu não liberei tudo. Foi até aí? Tráfico de influência, eu acho que eu coloquei tráfico de influência também. Vamos ver se eu consigo atender a cumprir essa minha meta. Gente, então agora as coisas mudaram de figura. Aqui, na grande maioria desses crimes, né? Não, na grande maioria não, em todos esses crimes, o sujeito passivo, então eu não vou me focar, existem alguns pontos
que dentro dessa esquematização se repetem, tá? Então, eu não vou ficar repetindo aquilo que nós verificarmos que é comum a todas essas infrações penais, como, por exemplo, o fato do sujeito passivo. O sujeito passivo é o Estado, né? É o Estado, é a administração pública, e a gente vai sempre colocar aquela máxima que, eventualmente, que secundariamente, os terceiros prejudicados. Mas a regra, já que eu estou falando de crimes que atentam contra a administração pública, é essa. Diferentemente do que nós vimos em relação às infrações penais pretéritas, que eram crimes funcionais, ou seja, crimes praticados por funcionário público, e tinham aquela categorização de crimes próprios, aqui, peraí, até corrupção passiva. Eu coloquei até corrupção passiva? Bom, vamos ver aqui, mas eu acho que não dá para falar tanta coisa, não. Só se fosse muito superficial. Então, porque esses aqui são importantes, né? São os que ele... E eu não estou esquecendo da lista de exercícios, não, tá, Wagner? Porque, nossa senhora, a orientação de TCC está me consumindo também o restante da alma que me sobra. Esses crimes são crimes praticados por particulares, tá? Então, são os particulares. Portanto, são crimes comuns, qualquer pessoa pode praticar. E a gente vai ver que em algumas situações, lógico, dadas algumas peculiaridades, o próprio funcionário público, não na condição de funcionário público, mas já que o crime é comum, qualquer um pode praticar, eventualmente até o próprio funcionário público, tá? Então, não se exige aqui o status de funcionário público. E, a depender da figura típica a ser analisada, nós teremos aí violações diferentes, mas violações todas essas atentatórias à administração pública em geral. Essa primeira figura é o chamado crime de usurpação de função pública. A gente viu até que existe lá no rol dos crimes funcionais, por isso que a gente tem que treinar. Vocês lembram do exercício legalmente antecipado, quando o sujeito ainda não estava investido na função, né? Ele não atendia a todos os requisitos estabelecidos pela lei? Aí eu tinha um crime, um crime funcional. Aqui é o particular que usurpa o exercício de uma função pública. Temos uma pena. Espera só um pouquinho que eu vou ter que dar uma bronca aqui numa criança. Então, gente, vejam aqui. Nós temos, se eu tenho a usurpação de exercício de função pública pelo particular, que não tem nada a ver com aquela função, eu tenho uma pena de detenção de 3 meses a 2 anos e multa. E, inclusive, nós temos um parágrafo único que prevê, é uma forma qualificada desse crime, na hipótese do agente obter com essa usurpação algum tipo de vantagem, nós temos aí uma pena mais elevada, que é uma pena de 2 a 5 anos. Então, atenção, porque aqui nas considerações gerais, a grande maioria dos crimes que nós vamos analisar são crimes de competência do GCRIM, mas, nesse caso... muito obrigada, Vicente, pelo cenário. Eu vou comprar. Vocês viram aquele negócio da... Gente, nossa, cada coisa que eles estão inventando. O mural intelectual... É porque os meus livros estão do lado de cá. Eu acho melhor ficar de cá, porque eles estão meio bagunçadinhos. Mas tem um mural intelectual que eu até postei outro dia, isso é engraçado, que é tipo uma estrutura de cartolina para você colocar atrás e as pessoas acharem que você é uma pessoa muito intelectualizada. Mas vamos aqui na realidade mesmo. Gente, a grande maioria dessas infrações penais aqui, pelo menos essas primeiras que nós vamos analisar, vão acabar incidindo no rol de competência do GCRIM, né, dos juizados especiais, porque não vão ter a pena máxima superior a 2 anos. Agora, sempre cuidado, porque na forma qualificada, vejam aqui que na forma qualificada da usurpação, a pena passa de 2 a 5 anos. Então, eu tenho uma pena máxima de 5 e, portanto, não caberá eu fujo da esfera de competência dos juizados especiais. Como é que se configuraria essa infração penal? Vejam, o sujeito, ele pratica, deixa eu voltar aqui nas minhas considerações, ele exerce uma função que é própria da administração pública,
de maneira indevida. Quer dizer, ele não está legitimamente investido. O sujeito não tem nada a ver com os quadros da administração pública e ele usurpa, ele passa a exercer uma função que é uma função pública. Vejam que para a caracterização desse tipo penal, não basta que o sujeito ele ocupe, que ele desempenhe a função em questão. É imprescindível que ele pratique atos de ofício como se legitimado fosse. Então, o sujeito, ele atua, ele está atuando, praticando atos de ofício como se funcionário público fosse. Então, o ânimos, a intenção dele é realmente de usurpar a função pública. Ele tem a vontade deliberada de exercer aquela função, tá? Isso pode parecer meio bizarro. Houve um caso que eu particularmente acompanhei de uma cidade de interior, bem de interior longínquo, isso foi em Minas, um sujeito se apresentou como promotor de justiça da cidade. Apareceu e começou a exercer funções. Olha só, isso já tem tempo, né? Isso tem bastante tempo, porque depois eu tive acesso ao processo e pude realmente... Não, falsidade ideológica? Não, na falsidade ideológica, não. A princípio, aqui a falsidade ideológica é um troço mais, é uma coisa mais complexa, né? O que a gente pode eventualmente enxergar aqui, se o sujeito aplica algum tipo de ardil, etc., é o estelionato, tá? Quando a gente estuda esse crime, na hipótese do sujeito ter toda uma trama criminosa, pretendendo realmente obter algum tipo de vantagem ilícita, até no livro do Rogério Greco, o Rogério faz bem essa distinção. Uma conduta mais complexa aqui, com o emprego de ardis, de fraudes, poderia vir a configurar o crime de estelionato, tá? Mas aqui a ideia, o sujeito, o que o sujeito quer? O sujeito, ele não está querendo, o intuito dele, ele não tem esse intuito de ludibriar, ele quer exercer, o que ele quer é praticar os atos inerentes àquela função pública, tá? Então, houve esse caso em que o sujeito simplesmente se apresentou como promotor de justiça, e aí, veja, o sujeito se apresenta como promotor de justiça, ele não está se valendo de ardil, de artifícios, não, para que, por exemplo, viesse a configurar o estelionato, não, ele simplesmente se apresentou como tal. Depois, eu acho que o sujeito apurou-se até que era uma pessoa meio louca. O sujeito não estava recebendo nada para isso, o sujeito simplesmente queria sentir-se empoderado, né, digamos, e durante muito tempo naquela comarca longínqua, durante muito tempo não, acho que pelo menos, mas foi uma coisa relativamente longa, pelo menos por uns 2 meses o cara ficou exercendo a função. Pensa bem, gente, quando eu estudei isso eu pensava que isso era meio surreal, né? Falei assim, isso não acontece, não, aconteceu, eu tive acesso a esse processo porque realmente posso falar com vocês que de fato vi isso acontecer, tá? Então, como sujeito passivo, temos o Estado, secundariamente os eventuais terceiros prejudicados. Aqui o sujeito age com dolo, né? Não existe uma finalidade específica, o que ele pretende é usurpar essa função pública. E como é que o crime se consuma? O crime se consuma quando ele usurpa a função praticando o ato de ofício, praticando qualquer ato de ofício. É crime formal, é crime instantâneo. Atenção, por quê? Porque eu falei da hipótese do parágrafo único, quer dizer, se o sujeito realmente obtém algum tipo de vantagem com o exercício dessa função, o crime é qualificado e na medida em que há a obtenção de vantagem, o crime passa a ser um crime material, tá? Foi o que eu coloquei para vocês também nessa parte relativa à consumação. Admite tentativa, pode vir a ser praticado na forma omissiva, forma livre, competência do juizado. Agora, algumas observações importantes. Algumas eu até coloquei aqui para vocês, mas antes disso eu quero que vocês vejam. Quando eu falo aqui da forma qualificada, se do fato o agente aufere vantagem, essa vantagem, a doutrina entende que é vantagem de qualquer natureza, não precisa ser só vantagem econômica, não, tá? Vantagem
de qualquer natureza. E aqui nós aproveitamos para fazer uma menção, e aí eu tenho um outro caso que eu também acompanhei. Vejam só, a gente tem uma figura lá na Lei de Contravenções Penais, artigo 45, às vezes a gente nem sabe que isso existe, mas isso aconteceu num episódio até relativamente recente aqui no Colégio Militar. O que aconteceu? Acho que o Colégio Militar, né, baseado em princípios de rigidez, hierarquia, disciplina, parece que teve um desentendimento de aluno com o professor, e o pai do aluno foi até a escola militar para tirar satisfações. Só que quando o pai do aluno chegou na escola militar, o pai do aluno apresentou-se como promotor de justiça, tá? Acho que ele quis, né, chegar lá e falar, sou eu que exerço o controle externo da atividade policial, mas, enfim, o pai do aluno se apresentou como promotor de justiça. E lógico que depois os policiais militares descobriram que o cara não era promotor de justiça, isso acabou virando um TCO, exatamente qual foi o crime praticado, qual foi a infração penal praticada por esse pai que se passou por promotor lá na escola do filho. Ele praticou a contravenção penal, tá? Olha só, vocês já estudaram isso, Fabrício, vocês já estudaram essa parte aí do estelionato, da falsidade ideológica? Se o sujeito ele se passa por algo, geralmente, porque senão eu vou descambar para um outro lado. Depois, se você quiser, você até me pergunta pelo Instagram, que eu te respondo com mais dedicação, digamos. Mas é difícil, é difícil você querer estabelecer um concurso de crimes entre falsidade ideológica e estelionato. Porque muitas vezes o uso dessa falsidade ideológica é meio para a prática do estelionato. Lembra do crime meio ser absorvido pelo crime fim, que é até o que a gente chama de princípio da subsunção? Então, existem algumas... Nessa parte, né, a gente tem muitas peculiaridades. Vocês estudaram, foi estudar isso na parte de crimes contra o patrimônio. Foi esse mês passado que vocês estudaram? Deve ter sido um retrasado, né? A gente tem, às vezes, uma dificuldade prática muito grande para estabelecer distinção de estelionato para furto mediante fraude e também para poder fazer essa avaliação de um eventual concurso de estelionato com outros tipos de falsidade. Mas se essa falsidade foi utilizada como meio para a prática do estelionato, e geralmente é o que acontece, você tem absorção, você não consegue colocar o sujeito para responder pelos dois crimes, tá? Mas se você tiver alguma questão mais específica para me perguntar, pode me mandar por pergunta que eu te respondo, tá? Só porque senão eu vou acabar desviando demais aqui, eu tenho que conseguir falar dessas infrações penais em específico, ok? Vejam só, gente, então, essa conduta de se passar por ocupante de um cargo, de uma função pública ou coisa que o valha, fingindo-se, isso aqui é uma contravenção penal, tá? Então o sujeito que fala que é e não é, então isso aqui em tese é contravenção. Lógico, na prática, acabou que houve o TCO e isso acabou indo para o juizado, porque imaginem só, né? O policial militar se sentiu completamente aviltado por essa conduta mentirosa do pai do aluno. Mas é uma coisa, assim, olha lá, uma pena de prisão simples de 1 a 3 meses, mas acabou que isso foi levado adiante porque o PM realmente foi intransigente. Isso deu transação penal, mas, bom, o pai também quis passar por promotor, acabou acabou se dando mal. Então, atenção, por quê? Porque para caracterizar a usurpação, o sujeito precisa praticar ato de ofício. Se simplesmente ele se passa porque quer, porque acha bonito, não haveria crime, haveria a possibilidade da contravenção penal, tá? Da caracterização da contravenção penal. E eu fiz ainda uma outra observação aqui, atinente a um outro crime que está nesse rol aqui de crimes praticados por particulares contra a administração pública, mais especificamente não contra a administração da justiça.
vai ser o que a gente vê mais para frente ainda, que é o seguinte, o sujeito, se ele exerce função, atividade, direito, munus público, que lhe foi suspenso ou privado por decisão judicial, porque a gente sabe que existem alguns efeitos da sentença, por exemplo, efeitos da sentença penal condenatória, nos próprios crimes contra a administração pública ou em outras modalidades de infração penal. Às vezes isso pode ser um efeito automático, às vezes isso pode ser um efeito secundário que vai depender de declaração expressa por parte do juiz. Mas nós temos determinadas... É possível que determinados cargos, que determinadas funções sejam suspensas, sejam objeto de privação mesmo. A pessoa pode perder aquele cargo, aquela função, aquela atividade que desempenham, aquele munus, em virtude de decisão judicial. Então, imaginem que o sujeito ele esteja suspenso dessas atividades ou ele tem efetivamente perdido aquela função, aquele cargo, aquela atividade, aquele munus em virtude de uma decisão judicial. E ainda assim ele insiste em exercer esses atos de ofício. Nessa hipótese, eu não vou ter o crime de usurpação de função pública. Eu vou ter o crime do 359, que é a desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito, tá? Então, atenção, porque como existe um outro crime específico para essa situação, que é, inclusive, apenado com maior rigor, naturalmente, isso muitas vezes nos é questionado para que nós possamos ficar confusos. Uma terceira observação que eu queria que vocês fizessem, eu não coloquei aí, mas agora eu estou me recordando, cuidado com a questão de competência, porque às vezes em matéria de competência, eu sei que vocês já estudaram isso no processo penal, mas competência é sempre um tema difícil e às vezes a gente tem aquela ideia intuitiva de pensar, não, mas espera aí, se a função que o sujeito está desempenhando, se a função que o sujeito está usurpando é uma função inerente, digamos, a funcionário público federal, competência da Justiça Federal. Se é estadual, competência da Justiça Estadual. Cuidado com isso. Por quê? Porque para fins de determinação, eu não posso falar que automaticamente a função supostamente usurpada é função federal, então é competência da Justiça Federal. Eu preciso enxergar concretamente que esse ato praticado causou lesão a bem, a serviço, a interesse da União. Então, isso precisa ficar demonstrado, tá? Se eu não tenho a demonstração desse prejuízo à União, enquanto ente federativo, aos seus bens, aos seus serviços ou aos seus interesses, a competência é da Justiça Estadual, tá? Então, cuidado também para que vocês não caiam em eventuais pegadinhas desse tipo. Depois eu fui falando, então, deixem essa terceira ressalva, que a gente precisa realmente avaliar no caso concreto para induzir a competência da Justiça Federal, que tenha havido algum tipo de lesão a bem, interesse ou serviço da União. E depois eu fui colocando nos outros, aqui eu não coloquei, existe um crime similar, podem só fazer a remissão, existe um crime similar lá no artigo 335 do CPM, que é o Código Penal Militar, tá? No Código Penal Militar, a gente tem exatamente lá, usurpar o exercício de função em repartição ou estabelecimento militar. Inclusive, eu acho que, deixa eu ver aqui a pena, eu acho que é a mesma, não, 3 meses a 2 anos, é a mesma pena, tá? A gente tem uma figura análoga quando essa usurpação de função se dá no plano militar, artigo 335 do CPM, que é o Código Penal Militar. E aí a gente entra numa figura típica, né, corriqueira, comum, todo mundo já ouviu falar disso aqui, que é a resistência. A resistência. Olha, a resistência se dá quando o sujeito ele se opõe. Então, resistência é opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça
ao funcionário competente, aqui o código não foi muito bem, né, porque não seria exatamente competente, né, já que a gente sempre frisa muito isso, competência é atributo de quem possui atividade jurisdicional, mas enfim, a pessoa se opõe à execução de um ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. A resistência tem uma pena de detenção de 2 meses a 2 anos, também integra o rol das infrações de menor potencial ofensivo. E nós encontramos aí algumas observações. Nós temos uma forma qualificada. A forma qualificada da resistência se dá quando, em razão dessa violência ou ameaça que foi dirigida ao funcionário, o ato que o funcionário público deveria realizar, ele não é realizado. O ato não se executa em razão da resistência. Então, se eu verifico isso ocorrer, a não execução do ato, a resistência passa a ser qualificada e tem uma pena de reclusão de 1 a 3 anos. Não só deixa de ser detenção, como passa a ser reclusão. 1 a 3 anos não é mais menor potencial ofensivo. E aqui, o parágrafo 2º do dispositivo legal já deixa claro que as penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Ou seja, olha, a resistência, vejam só, exemplo clássico de resistência. Sujeito, os agentes policiais foram cumprir um mandado de prisão. Tá? Foram cumprir um mandado de prisão e no momento realmente de efetuar a prisão do sujeito, o sujeito começa a se debater, começa a agredir os policiais, ou profere ameaças, porque a violência pode ser física, né? Nós podemos ter a vis corporalis, mas nós podemos também ter a ameaça, que é a vis compulsiva, como eu coloquei aqui para vocês mesmo quando eu falei de tipicidade, tá? Então, eu posso ter violência contra a pessoa, violência física, que a gente chama de vis corporalis, mas eu também posso ter ameaça, que é a vis compulsiva. Então, naquele momento da efetivação da execução de uma ordem de prisão, o sujeito se nega, o sujeito se debate, o sujeito chuta, o sujeito ameaça. Vejam, ele vai responder pelo crime de resistência e ele vai responder também pela violência ou pela ameaça praticada. Tá? Imaginem que, em virtude dessa resistência, o sujeito acabou causando lesão corporal grave no policial, que foi um dos responsáveis pelo cumprimento daquela ordem, daquele ato, que é um ato legal. Ele vai responder pela resistência e vai responder também pelas lesões causadas. É por isso que o parágrafo 2º vem de uma maneira bem explícita, dizendo que as penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Então, aqui, a gente vai ter a administração pública como regra, mas eu tenho também a integridade física do sujeito, né? E essa integridade, seja no sentido da violência física, seja no sentido da ameaça perpetrada. Dolo, não existe uma finalidade específica quando a gente trata do elemento subjetivo. E aí, vejam só, como é que vai se configurar? Vai se configurar exatamente quando o sujeito, seja através da violência ou da grave ameaça, ele se opõe à execução desse ato legal. É um crime formal, é um crime instantâneo. E se, porventura, aquilo que eu já lhes disse, que é o teor do parágrafo 1º, esse ato não for executado, o crime vai ser qualificado. E, nesse caso, o crime é um crime material, tá? Em relação à figura do caput, a competência, sim, é a competência do GCRIM, porque a pena máxima não supera os 2 anos, mas na forma qualificada nós verificamos que a pena máxima chega aos 3 anos e, portanto, nós precisaremos de recorrer à competência da justiça, quer dizer, não que o juizado não seja justiça comum, né? O juízo comum, juízo criminal comum, não é juizado especial. Eu fiz uma remissão, então o crime de resistência não tem, depois até que a gente falar da desobediência e que eu falar do desacato, eu vou fazer uma pequena distinção entre os três, porque a resistência é bem diferente, né?
Mas, enfim, eu fiz apenas menção aos crimes similares. Por quê? Porque, às vezes, essa que é a grande questão e que realmente complica bastante a nossa vida. Porque nós temos muitas leis especiais em matéria penal que tratam muitas dessas figuras aqui de maneira específica. E a gente sabe que a lei especial ela vai preponderar sobre a lei geral, né? Então, eu fiz uma menção ao artigo 4 da 1579 de 52, que é a lei que dispõe sobre as comissões parlamentares de inquérito. A gente tem uma previsão específica lá no artigo 4º, tá? Que é uma figura parecida com a resistência, mas a resistência no sentido de impedir o regular funcionamento de uma CPI ou livre exercício das atribuições de qualquer membro. No ECA, 236 do ECA, no ECA a gente também tem um tipo penal próprio. Se o sujeito impede, se o sujeito embaraça, complica, né, a ação da autoridade judiciária, do membro do conselho tutelar, do representante do Ministério Público no exercício de alguma função prevista no ECA, é uma figura parecida com a resistência, mas o enquadramento legal deve se dar no ECA, tá? A pena mínima é maior, a pena é 6 meses a 2 anos. Então, com muito cuidado, porque quando a gente começa a ter algumas especificidades em relação a essa oposição ao cumprimento da ordem legal, por exemplo, já destaquei, em matéria de CPI, eu tenho uma figura típica própria, a pena vai ser a mesma do 329. No ECA, eu tenho uma pena um pouquinho maior, quando essa oposição se der em relação à ordem emanada de algum tipo de prerrogativa, de função estabelecida pelo ECA. E eu tenho o artigo 177 do Código Penal Militar, que fala sobre a execução de ato legal a quem esteja prestando auxílio, mas no âmbito militar, tá? Então, existem essas figuras similares que, em razão do princípio da especialidade, iriam preponderar em relação à figura genérica da resistência tratada pelo Código Penal. Agora, eu vou voltar aqui um pouquinho, até me lembrem, porque deixa eu ver até onde que eu fiz essas minhas observações. Depois eu volto para poder fazer uma resistência, desobediência e desacato. Vamos lá observar, então, a resistência. A desobediência, desculpa. Atenção aqui, olha. 330. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. A desobediência é mais levezinha, né? Uma detenção de 15 dias a 6 meses. Então, vejam, o tipo penal é bem lá, desobedecer a ordem legal de funcionário público. Bom, como é que vai se configurar a desobediência? Para a configuração do crime, exige-se, então, que exista uma ordem legal. Essa ordem legal, ela é dirigida expressamente a quem tem o dever de obedecê-la. E ainda, exige-se para a configuração do crime que haja uma notificação pessoal do responsável pelo cumprimento da ordem, de modo a restar inequívoca a ciência por parte desse sujeito, do sujeito que desobedece, né? Que existe essa ordem e o sujeito teve a intenção deliberada de não cumpri-la. Então, vejam, isso aqui a gente extrai do que foi construído pela doutrina, do que foi construído pela jurisprudência, principalmente. Por quê? Porque o 330 ele é bem genérico. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Eu preciso de mais do que isso para a configuração do tipo. Eu preciso, portanto, que exista uma ordem legal, assim como lá na resistência, tem a ordem legal. Só que aqui, essa ordem ela tem que ser dirigida expressamente àquele sujeito que a gente vai verificar que a descumpre, né? Que a desobedece, e deve ficar claro que ele tomou ciência
Ele foi notificado inequivocamente de que ele tinha aquela obrigação e deliberadamente não o fez. É uma pena bem leve, lógico que isso vai dar juizado. Agora, vejam aqui. Eu ainda fiz uma observação falando da consumação, dizendo que quando o crime se consuma quando o sujeito desobedece à ordem, é um crime formal, é um crime instantâneo. Aqui, eu não coloquei isso antes, agora que eu estou pensando aqui, eu coloquei a forma qualificada. Olha só, eu acho que eu fiz uma coisa errada aqui, agora que eu estou vendo, porque como eu fui dando uns Ctrl+C, Ctrl+V, quando eu fui montando essas tabelinhas, risquem aí, gente, que eu vou ter agora que eu vi que eu acho que eu fiz uma coisa errada. Porque aqui não tem forma qualificada. A desobediência não tem forma qualificada, tá? E aí, eu mantive, né? Olha lá, eu coloquei aqui, a obtenção de vantagem qualifica o crime. Não tem isso, tá? Essa obtenção de vantagem qualifica o crime. Foi um deslize meu. Eu vou até corrigir aqui vou suprimir, mas risquem. Não tem forma qualificada, tá? E aí vejam o seguinte, exemplo por excelência de crime de desobediência, que acaba sendo recorrentemente, a gente sabe que a testemunha, nós temos o ônus, nós temos o dever legal de, uma vez intimados como testemunhas, nós temos que comparecer, né? Não tem como você falar, não quero. Lógico que existem algumas situações em que você, vejam, aqui diz a intenção deliberada de não cumprir. Mas aquela pessoa, ela está péssima, ela está muito mal, está à beira da morte. Não, aí eu tenho uma situação que vai justificar essa ausência. O que eu estou imaginando, o que eu preciso para a caracterização aqui do crime em questão, é exatamente o sujeito, eu não vou. Então, o sujeito, ele foi intimado, inclusive quando você recebe, não sei se alguém aqui já teve, né, já viveu isso concretamente, já teve esse prazer ou esse desgosto, depende da situação, de figurar como testemunha, por exemplo, estou imaginando dentro do processo, mas também você pode receber essa intimação para comparecimento de delegacia de polícia. No próprio mandado de intimação, eles já colocam a observação lá embaixo, inclusive transcrevendo o teor do crime de desobediência, né? Exatamente para que o sujeito não o faça. Então, você não tem essa opção de querer ou não querer. Você foi intimado para figurar como testemunha. Se você não tem uma justificativa para tanto, você deverá comparecer. Se sua intenção é deliberada de não fazê-lo, o que vai acontecer? Você estará incorrendo no crime de desobediência, certo? Bom, observações. Peraí, gente. A desobediência. Primeiro, eu fiz uma observação no sentido de que, até para a gente relembrar uma coisa que vocês vão certamente se recordar, que vocês estudaram lá em inquérito. O funcionário público, ele pode ser sujeito ativo do crime de desobediência, tá? Ele pode ser, desde que não seja hierarquicamente subordinado ao emitente da ordem legal, porque eu vou acabar indo lá para o rol dos crimes funcionais, e que ele tenha atribuições para... Peraí, deixa eu só ver. E que ele tenha atribuições para cumpri-la, para cumprir essa ordem. Olha um exemplo que a gente sempre perguntava, que o pessoal sempre errava. Olha só, o funcionário público, ele pode cometer desobediência? Pode. Desde que ele não esteja hierarquicamente subordinado ao emitente da ordem, porque se houver hierarquia, a gente vai pensar num outro crime aqui. E que ele tenha atribuições, portanto, para cumpri-la. Vamos pensar no seguinte, imaginem que eu posso perfeitamente ter um sujeito que é funcionário público que desatende, que deliberadamente não foi intimado para figurar como testemunha e não o faz. Nessa situação, qual é o crime praticado por esse sujeito? Ele é funcionário público, mas enfim, mas o fato de não atender, de não cumprir essa ordem legal, que é emanado de um outro funcionário público, mas ao qual ele não está hierarquicamente subordinado, ele está praticando o crime de desobediência. Assim como outras situações poderão configurar a desobediência. Agora, um exemplo que sempre aparece é o seguinte: vocês se lembram lá no inquérito policial, quando a gente estudava inquérito, que uma das possibilidades de instauração do inquérito era a requisição por parte do Ministério Público?
E aí, quando a gente estudava inquérito, sempre se frisava muito, olha, atenção, porque requisição por parte do Ministério Público é sinônimo de ordem. Então, eu uso esse termo requisição quando essa ordem emana do Ministério Público, em relação, por exemplo, à autoridade policial. E quando a vítima deseja a instauração do inquérito, deixa eu só ver aqui. Pois é, você fazendo estágio, os policiais normalmente não comparecem quando são intimados, mas eles geralmente não comparecem, mas eles têm justificativa, né? Eles têm justificativa, né? Às vezes estão em serviço, né? Então, é apresentada justificativa. Agora, gente, lógico que eu também estou falando numa perspectiva muito ideal, né? Vocês vão imaginar o quê? Que a pessoa que é testemunha, que foi intimada e eventualmente não compareceu de maneira deliberada, ela vai ser presa? Que automaticamente vai ser lavrado um TCO. A gente está estudando muita teoria, gente, porque se vocês forem olhar isso aqui, a pena é de 15 dias, a pena mínima é de 15 dias a 6 meses, né? Então, a gente faz muito mais digressões teóricas do que propriamente práticas, mas a ideia é essa, tá? Mas vejam, no caso dos PMs, a gente tem muito a apresentação da escala de plantões. As aulas não estão na sala do... Não estão no Classroom. As aulas estão no... Fica me dando muito trabalho, gente. As aulas estão ficando disponíveis no Google, como é que chama? No YouTube. Tá? As aulas estão ficando disponíveis no YouTube. Agora, eu acho que teve um dia, na verdade, a nossa primeira aula, eu tive um problema para gravar. A aula não foi gravada, então eu não consegui salvá-la. Então, a nossa primeira aula online realmente não tem registro, tá? Agora, se você for lá no canal do YouTube que a Coordenação do Direito criou, tem todas as minhas aulas, tá? Exceto a primeira, que realmente ficou perdida. Bom, então, vejam, naquele exemplo, naquela situação que a gente, inclusive, trata recorrentemente, eu, pelo menos, quando dou essa aula, sempre até induzo os alunos a errar. Eu falo, gente, pensem no seguinte, se eu estou falando que requisição é sinônimo de ordem, imaginem só, o delegado de polícia, a autoridade policial, recebe uma requisição do Ministério Público para instaurar inquérito policial. Gente, nossa Senhora. Vicente. Tá vendo? A quarentena, eu vou sair dessa quarentena milionária. Diz o Vicente que eu tenho mais de 2 milhões de acessos. Ai, gente, vou falar para vocês. Então lá, curtem, que curtam, comentem, deem like, inscrevam-se no canal. Nossa Senhora, eu que sei que eu tô sofrendo para poder ficar nessa vida online que não combina nada comigo. Mas, enfim. Gente, quando o Ministério Público requisita a instauração do inquérito e o delegado ele não cumpre essa ordem emanada do Ministério Público, eu sempre falo assim, gente, se o Ministério Público determina, é uma ordem, a requisição é uma ordem, se o delegado desobedece, qual é o crime? Aí todo mundo vai e fala assim, desobediência. Gustavo Lima, nossa senhora, vocês também, vou te falar, parem de desviar meu foco. Depois, no final, eu deixo 5 minutos vocês falarem besteira, mas não desviem meu foco. Vejam bem, nesse caso, quando eu tenho a requisição por parte do Ministério Público e o delegado não o cumpre, eu não consigo enquadrar isso no crime de desobediência, tá? Desobedecer a uma ordem legal, vejam só, o funcionário público, aqui nesse caso, ele não está hierarquicamente subordinado a esse emitente da ordem, né? Qual é o crime que eu posso enxergar? O que às vezes pode causar um pouco de dúvida entre a gente? Quando eu tenho a desobediência, entre aspas, então cuidado para vocês saberem identificar diante da situação concreta. Por quê?
essa desobediência pura e simples, que o sujeito não está afim de cumprir, que é um crime que pode ser praticado, é um crime comum, qualquer pessoa pode praticar, eventualmente o próprio funcionário público também poderá praticar. Vejam, essa desobediência que é light, que vai acabar, né, do ponto de vista prático, muitas vezes não dando em nada, é diferente do crime de prevaricação. Lógico que eu tenho alguns elementos, cuidado, porque às vezes uma coisa que vai aparecer para tentar confundi-los é essa, tá? Prevaricação é crime que só pode ser praticado pelo funcionário público. E aí o funcionário público, numa das hipóteses da prevaricação, o funcionário público ele deixa de praticar um ato de ofício para quê? Para atender a interesse ou para mera satisfação pessoal. Então, cuidado, porque às vezes isso vai aparecer para tentar confundi-los. Se eu tenho funcionário público que deixa de cumprir ato de ofício para satisfação de interesse próprio ou satisfação pessoal, eu tenho o crime de prevaricação, que é um crime mais duro, tá? Bom, e aí comecei a fazer as observações. Eu tenho que me conter, né? Porque eu começo a pensar, falando, não vou fazer observação, mas depois eu vejo, eu fiz tanta observação, que tem mais observação que propriamente questões atinentes ao tipo em questão. Falei sobre a questão do tipo penal subsidiário. Por que eu falei de crime de tipo penal subsidiário? Eu vim falando para vocês que o crime de desobediência, ele somente vai se configurar quando for desrespeitada uma ordem judicial. Então, para configuração, quando for desrespeitada uma ordem judicial e não houver previsão de outra sanção em lei específica. Aí vocês vão entender pelos exemplos que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Ressalvada a previsão expressa de cumulação. Bom, o que eu quero dizer com isso? Nós temos algumas situações nas quais nós podemos ter uma previsão legal específica. A exemplo do que nós vimos aí nos outros tipos acima, que eu falei, olha, tem um tipo penal similar. Vejam, a gente vai entender que o tipo da desobediência é tido como um tipo penal subsidiário, porque eu só vou aplicar se não houver uma previsão específica em relação ao tratamento daquela situação de inobservância de ordem, tá? Porque se eu tiver uma previsão legal específica, naturalmente que o especial vai prevalecer. Vamos entender o que eu estou querendo dizer com isso. Eu vim falando, por exemplo, medida protetiva da Maria da Penha. Imaginem que o sujeito houve a imposição de uma medida protetiva. Ele não pode se aproximar da mulher num raio de 2 quilômetros. 2 quilômetros eles não colocam tanto assim, não, mas vamos colocar pelo menos 500 metros, tá? Então, vejam, isso é um entendimento que é até bem tranquilo no STJ. Se eu tenho o descumprimento de medida protetiva de urgência, eu não tenho crime de desobediência. Por quê? Porque lá na própria Lei Maria da Penha, eu já tenho previsões específicas em relação à configuração de outra infração penal. Então, cuidado, porque a desobediência é um crime subsidiário, ou seja, desde que não haja uma previsão legal específica em relação a essa inobservância de ordem ou de determinação judicial. O sujeito que descumpre, isso daí é perguntinha recorrente. O sujeito descumpriu medida protetiva de urgência estabelecida em seu desfavor, portanto, incorre no crime de desobediência. Não, ele não incorre no crime de desobediência. Nós vamos ter a previsão própria de infração penal no âmbito da Lei 11.340, de 2006, que é a Maria da Penha, e a gente também tem uma combinação própria, mas aí não é nem de crime, não, do 313, inciso 3º do CPP. Tá? Então, cuidado, porque se a gente tem previsão em legislação específica, não haverá desobediência, vai valer o que está na legislação específica. Olha aqui, olha outro exemplo, também esse eu já quis colocar porque as pessoas perguntam muito. Ordem de parada por policiais. Você parado numa blitz.
tá? Você recebe lá, ó, para o automóvel. Isso é desobediência? Se a gente for olhar ao pé da letra, você está desobedecendo uma ordem. Olha lá o tipo da desobediência. É bem um troço bem amplo, né? Bem abrangente. Então, eu recebo uma ordem numa blitz para parar o meu automóvel. O que eu faço? Eu não paro, tá? Eu sigo, porque deliberadamente eu não quero cumprir aquela ordem. Vejam, não é desobediência. Por quê? Porque a gente tem uma previsão de uma sanção administrativa específica no Código de Trânsito. Então, tem a imposição de uma sanção administrativa própria. E no Código de Trânsito, a imposição dessa sanção administrativa, que é o pagamento de uma multa, né? E pontuação na carteira, enfim. Ela não, no Código de Trânsito, não se estabelece a possibilidade de cumulação da sanção administrativa com a sanção penal. Então, se eu já tenho uma sanção para aquele ato, vamos falar, genérico de desobediência, o crime de desobediência não vai existir. Por isso que eu digo que ele tem caráter subsidiário. Se eu já tiver na legislação própria, ou se eu tiver um tratamento próprio para aquela, ou algum tipo de sanção, e não necessariamente vai ser uma sanção penal, tá? Vejam, porque acaba que também o tipo é uma coisa, ficou uma coisa tão leve, né? Ficou uma coisa tão levezinha, que, olha, acabou sendo uma opção do legislador. Entende o legislador que, por exemplo, o sujeito que desobedece a uma ordem de parada de policiais militares numa blitz, vai funcionar melhor do que fazer ele responder por desobediência, impor a ele o pagamento de uma multa, de uma boa multa, e a imposição de pontos na carteira de motorista, tá? O Código de Trânsito, ele não estabelece acumulação com a sanção penal. Outra situação que eu quis destacar, porque também é importante, não é possível você não se inclui no conceito de ordem legal aquilo que emana de acordo, tá? Então, olha só, eu firmei um acordo, ainda que esse acordo tenha sido homologado judicialmente, tá? Não é desobediência. Então, olha lá, no meu acordo, estabeleceu-se que no dia tal, na hora tal, o sujeito ia me pagar, ia ter... Aí o sujeito não pagou, aí você fala, tá desobedecendo. Não, o acordo judicial, ele não se inclui no conceito de ordem legal, como já ficou decidido aí pelo próprio STJ. E outra observação que eu fiz aqui também, requisição de servidor público, que é um ato de natureza administrativa, não constitui ordem legal para fins da caracterização do crime de desobediência, tá? Se você tem um ato que é de natureza administrativa, então essa requisição do servidor público, ela vejam, é exatamente o exemplo do promotor de justiça, tá? É um ato de natureza administrativa. O promotor de justiça que requisita ao delegado de polícia a instauração do inquérito. Olha, é um ato de natureza administrativa, isso não é ordem legal, isso não vai caracterizar o crime de desobediência, tá? Se eu consigo enxergar a caracterização dos elementos da prevaricação, ok. Mas desobediência não é. Questão de testemunha faltosa. Olha só, testemunha faltosa. Eu esclareci aí para vocês que nos termos do artigo 219, o juiz ele pode... Aí a gente verifica a possibilidade de acumulação de sanções. Para a testemunha que falta, ela vai estar incorrendo no crime de desobediência e mais... Vejam, o juiz pode aplicar uma multa que está prevista lá no artigo 453 do Código de Processo Penal, fazer com que ela responda, ela vai responder, vejam que as sanções, por disposição legal, elas podem ser acumuladas. Essa pessoa, o juiz pode aplicar a multa, a pessoa vai responder pelo crime de desobediência e mais, o juiz ainda pode condená-la ao pagamento das custas daquela diligência. Tá? Da diligência que foi realizada para a sua intimação e em relação à qual ela ficou faltosa. Então, a testemunha acaba aí tendo a possibilidade da acumulação de mais de uma sanção, a sanção de natureza penal e a sanção também de natureza administrativa. E eu ainda fiz menção aos crimes similares, olha lá, tem crime similar no Código Penal Militar, artigo 201,
Ai, que pior que tem vários, mas não vou nem ficar viajando demais, não, porque, nossa, gente, tem vários tipos análogos. Se vocês forem, é porque vocês ainda não estudaram isso também, mas também a gente, talvez em uma ou outra disciplina, a gente tem naquela lei dos prefeitos, tá? Podem fazer lá no decreto-lei, no 201, decreto-lei 201 de 67, 201/67, a gente tem uma previsão própria, que aí vai vigorar em relação aos prefeitos, por força do princípio da especialidade. Prefeito que se nega a executar a lei ou descumpre ordem judicial, aí tem um crime próprio lá no artigo 1º daquela lei, daquele decreto-lei. Peraí. Invasão, peraí, só um minuto. Pode ver um pouco. Calma. Sobe. Calma. Ah lá, fala oi. Os alunos da mamãe. Oi! Oi! Ah lá, fala oi, filha. São os alunos. Fala oi, alunos. A aula tá legal? Oi! Oi! Pode falar oi. Não mexe, tá? Quero ver quais são os alunos. Não fica mexendo, não. Eles já viram vocês, olha lá. Não me viram nada. Viram sim, eles já viram. Meu controle. Então, mas então fala oi, dá tchau, filha. Fala oi. Tchau. Não me chamem de bagunceira porque eu sou. Oi. Tchau. Tchau, alunos. Tchau, aluno. Alunos. Vai lá. Pronto. Nossa, gente. A essa hora, né, em casa não tem jeito. Inevitáveis essas pequenas intercorrências. Ah, lógico que eu sou suspeita, mas elas ficam querendo ficar aqui, né? Ah, meu Deus do céu. Fala, Vicente. Você levantou a mão sem querer? Ou foi por querer? Quer me perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Ou apenas dizer que as minhas filhas realmente são lindas, eu sou obrigada a concordar com isso. O que foi? Ah, obrigada, sou suspeita, mas é verdade, elas realmente são. Essa hora a gente vai ficando difícil, que é a hora que elas ficam querendo muito a mamãe, né? E as crianças, pensa bem, essas crianças tendo a minha maior de 7 anos, que está na alfabetização, tendo aula online, alfabetizando online. A professora que sou eu, né? Professora pau para toda obra, né? Agora professora de penal, processo penal, daqui a pouco, já que eu estou alfabetizando, vou começar a dar aula de civil. Enfim, eu estava falando que... falei que naquele decreto dos prefeitos, decreto-lei 201 de 67, a gente tem a previsão... Peraí, gente. Filha, mamãe tá no meio da aula. Por favor, tá faltando um pouquinho para acabar. Gente, agora que eu tô vendo que também não tá faltando tão pouquinho assim, não. Mas eu vou ter que dar já tem 1h05 aqui de aula, vou ter que encerrar, porque senão a criança não... Pelo menos eu fechei aqui, né? A desobediência, só fiquem atentos à seguinte observação. Nos crimes, na lei de crimes contra a ordem tributária, que é aquela lei 8.137 de 90, então, na 8.137 de 90, a gente também tem uma previsão específica de uma modalidade parecida com a desobediência, lá na lei de crimes contra a ordem tributária. E eu vim citando esses outros crimes similares, porque a gente tem uma figura parecida com a desobediência no Código Penal Militar, e aí sempre que tiver previsão específica vai preponderar. No Estatuto do Idoso, tá? No Estatuto do Idoso tem uma previsão parecida com esse crime de desobediência, lá nesse artigo 100 e com pena maior também. Então, no Estatuto do Idoso tem essa particularidade, é isso que eles começam a perguntar isso em prova, com muito detalhezinho, aí a gente se enrola, né? Porque, por mais que eu até lide com muitos desses aspectos, muitas vezes eu vou procurar na lei, porque tem situações que realmente a gente não tem conhecimento. E outra que eu coloquei aqui também,
falei do Estatuto do Idoso. Essa lei, a 7347, é a lei da ação civil pública, lei importantíssima, né? Para quem quer fazer concurso para promotor de justiça, tem que saber essa lei de cabo a rabo. A lei da ação civil pública, ela também tem um outro crime, um crime com uma pena bem mais alta, parecida, a figura análoga à desobediência. Eu citei aí também o artigo 26 da 12.016 de 2009, que é a lei do mandado de segurança. Olha só, a gente tem uma previsão de desobediência específica em relação à decisão proferida em mandado de segurança, tá? Tem uma previsão específica de crime. Constitui crime de desobediência o não cumprimento de decisão proferida em sede de mandado de segurança. Então, isso está explícito na lei do mandado de segurança. E a gente tem ainda mais uma aqui que... Tchau, Michele, beijos. Calma aí, deixa eu só terminar esse pedacinho. E a gente tem esse 347 do Código Eleitoral, que no Código Eleitoral também, se a gente tem recusa a cumprimento, obediência de diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral, ou cumprimento de algum ato de execução, a gente também tem uma figura análoga à desobediência, mais prevista especificamente no Código Eleitoral. Beleza, gente? Então, é porque aqui no meu material tá até... Consegui até aí. Na próxima aula, então, eu vou falar com vocês de desacato, né? Aí a gente segue. Vou conseguir falar, então, que eu coloquei até a corrupção passiva, eu consigo falar do desacato, do tráfico de influência e da corrupção ativa. Para depois a gente entrar no descaminho, no contrabando, e prometo que eu vou me empenhar aí para poder conseguir passar a vocês essa prometida lista de exercícios para vocês irem treinando. Tá bom, gente? Desculpem aí pelas intercorrências. Hoje eu fiquei até feliz porque eu mudei também a locação para ter uma melhora no sinal, e a gente, graças a Deus, não ficou tendo, pelo menos vocês não reclamaram de nada, né? Então, acho que a transmissão foi mais tranquila. Mas as crianças dentro de casa não tem jeito, né? Nesse horário, então, é o horário que elas já estão ficando sonolentas e tal. Então, me desculpem, mas não teve jeito, tá? Gente, um beijo para todos vocês, tá? Bom restante de semana, força para todo mundo. Sigam as orientações, pelo amor de Deus, tá? Vamos ficar em casa. Não sei se esse final de semana tem lives aí interessantes. Tchau, Valmir. Boa noite. Não sei como é que tá. Quem que tá animado para as lives do final de semana? E o Lucas é baiano? Hein, Lucas? Se é baiano, tem live da Ivete, né? Não tem uma live da Ivete? Ai, a Ivete. É sábado, não é a live da Ivete? Eu não vi nada dessas lives, gente, nem de Sandy Júnior, não deu para ver nada. Eu tô no pouco tempo que eu tenho aqui, eu acabo dormindo. Bom, enfim, gente, mas aproveitem, tá? Também ninguém tá difícil, a gente não tá tendo... Mas, enfim, aproveitem aí o final de semana, descansem, façam coisas produtivas, façam coisas que deixem a mente de vocês bem, porque é o mais importante nesse momento, né? Além da saúde física, essa saúde mental, porque a gente tem que... Ainda temos aí um período longo para encarar. Nerildo e Nerivan, eu não conheço. Ai, gente, aproveitem então, tá bom? Tchau. Até a próxima aula, então. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser, tá? Tchau, gente.